Conselho Regional de Economia do Distrito Federal e faz parte da programação da 43ª edição do Encontro Nacional de Estudantes de Economia, ENEM. Nós estamos aqui na UNB, em Brasília, Distrito Federal. Esse seminário está sendo transmitido pelo Facebook, pelas páginas do Conselho Federal de Economia e da página do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal. A segunda mesa, ela vai ter aqui a presença de 2 assessores econômicos. Vai ser coordenado pelo professor Marcelo Fisch, que é coordenador do curso de Economia da Universidade Católica de Brasília. Professor, por favor, tome assento aqui na mesa. E os assessores econômicos são do Partido Novo, o Christian Lobauer, e do PT, o Guilherme Melo. Por favor, tomem assento aqui à mesa e eu passo a coordenação dos trabalhos desta segunda mesa ao professor Marcelo Fisch. Boa tarde a todos. Aí vamos agora para a segunda mesa, agradecer a presença de todos. Esse evento é pela Corecon e pela Confecom e também com a participação do ENEP, que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Queria agradecer ao Christian Lobauer, que vai representar aqui, foi indicado pelo Partido Novo, e Guilherme Melo, indicado pelo Partido dos Trabalhadores. Eu vou dar uma leitura breve aqui para os senhores do currículo. Christian Lobauer é mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, foi vice-presidente de Assuntos Corporativos da Bayer do Brasil, presidente executivo do Citrus BR, diretor executivo da ABEF e secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Ele atua como professor convidado da Fundação Dom Cabral e membro das diretorias da ABAG, CEAL e Instituto de Relações Internacionais da USP. Hoje é pré-candidato a vice-presidente na chapa de João Moreira pelo Partido Novo. O Guilherme Melo possui graduação em Ciências Econômicas pela PUC de São Paulo, graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, mestrado em Programa de Pós-Graduação em Economia e Política pela PUC de São Paulo e doutorado em Ciência Econômica pela Universidade Estadual de Campinas. Foi professor de Economia da PUC, da FACAMP e atualmente é professor doutor do Instituto de Economia da Unicamp. Também é vice-diretor do Centro de Estudos de Conjuntura do Instituto de Economia da Unicamp. Bom, senhores, os senhores terão 30 minutos, cada um, para fazer uma breve apresentação das propostas e, posteriormente, os senhores encaminharão por escrito as perguntas e daremos aí o início do debate com o público. Vamos começar, então, com Christian Lobauer. Você tem aí 30 minutos, Christian. Vamos ser justos do tempo, porque... Você vai fazer uma apresentação? Não. Obrigado. Tá bom o som aqui? Tá bom. 30 minutos? Será? Vou gastar menos, professor. Deixa eu marcar o tempo direitinho aqui. Tá bom, né? Bom, muito obrigado. Eu queria fazer um esclarecimento aqui. Eu não sou economista. Eu venho representando o economista do partido, que é o nosso presidente da nossa fundação, a Fundação Novo, que é o economista que os senhores conhecem aqui, que é o Gustavo Franco, né? Que foi durante 29 anos membro do PSDB, foi um dos artífices aí do plano real e se juntou ao partido no ano passado, se criou o partido no ano passado, estaria aqui como economista exatamente
faria uma apresentação muito melhor do que a minha, mas ele está em outro evento. Então, o João Almeida, que é o nosso candidato à presidência da República, pré-candidato, pediu que eu viesse e expusesse a minha maneira como cientista político. Então, eu peço a compreensão dos economistas presentes, que expusesse o nosso plano de plano econômico que o Partido Novo pretende estabelecer a partir de 1º de janeiro de 2019, se permite. Então, eu acho que, utilizando o tempo aqui, eu cumprimentando, esqueci aqui de cumprimentar, evidentemente, os organizadores, a Federação Nacional e a Federação Regional dos Economistas. Né? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui na UNB mais uma vez. Eu vou fazer um breve diagnóstico e sugerir ações que a gente vislumbra como necessárias para que o país volte ao caminho do desenvolvimento. Então, rapidamente introduzindo a ideia do ciclo econômico que o Brasil viveu e se encontra, historicamente a gente teve um período de milagre lá nos anos 70, depois a gente passou por vamos dizer assim, um tropeço, que foi a década de 80, a década perdida. O Brasil teve que se rearranjar num período de alta inflação e dos anos 90 para cá, a gente descreveria esse período de quase 20 anos, um pouco mais de 20 anos, como um período de indecisão. Eu dividiria esse período de indecisão em duas partes. A primeira, o período do governo Lula, que foi um governo de pujança econômica, muito mais pelas condições externas à nossa visão do que pelas qualidades da política econômica do período. E depois um período muito preocupante, muito equivocado, que foi o período de 2010 para cá, principalmente de 2013 para cá, que foi o período da presidência de Dilma Rousseff, e agora os últimos quase 2 anos com o presidente Temer. Então, a gente tem aí um processo que historicamente, aí de 30 anos, quase 40 anos, que nos remete a uma vitória, que é uma vitória da sociedade toda, que é o fim da inflação. O controle da inflação, eu acho que é uma das conquistas que essa sociedade conseguiu realizar. A gente quase perdeu o controle há 2 anos atrás, mas acho que a gente pode considerar uma conquista. Tem muita gente jovem aqui que não viveu a inflação, não viveu o dia a dia, não sabe o que é isso, não queiram viver isso, porque viver um mundo de inflação é realmente muito preocupante. E tem alguns candidatos aí que estão pregando algumas medidas que vão levar o Brasil de volta ao mundo da inflação. Então é importante os mais jovens estudarem, registrarem que a gente tem uma conquista garantida aí, mas que talvez esteja sob risco dependendo de quem assumir os destinos do país a partir de janeiro do ano que vem. E a gente tem, nesse período de 20 anos, em que o Brasil se perdeu, ficou indeciso em saber por onde caminhar, por onde se inserir, em que caminho seguir para inserir o Brasil no mundo novo. A gente teve uma queda de produtividade brutal, que é a palavra mágica da reinserção do Brasil no mundo e na economia é a produtividade. Os países têm que sistematicamente melhorar os seus índices de produtividade. Se estanca, os países ficam para trás. E a sensação que a gente tem hoje que o Brasil ficou para trás é cabal, né? Ele é explícita. O Brasil realmente ficou para trás. Tem também mais uma chamada para a turma jovem aqui. Eu fico pensando o que é que essa turma jovem vai fazer, ou já está pensando que vai fazer, num ambiente onde o país ficou para trás. A gente não consegue encontrar uma luz no fim do túnel para uma retomada do desenvolvimento pujante, né? Com crescimento de índices bons de crescimento. Por quê? Porque todas as condições de se produzir no Brasil ficaram praticamente impossíveis. Desde 2013 a gente tem uma dívida líquida crescente e um crescimento muito preocupante. Todos os índices de desenvolvimento do Brasil nesse período dos últimos, pelo menos 15 anos, 20 anos, em especial nos últimos 15 anos, caíram. Os índices de competitividade da World Economic Forum, o índice de competitividade do IMT,
coloca o Brasil em situações muito piores do que ele estava 20 anos atrás. A posição do Brasil no Doing Business, que é aquele relatório do Banco Mundial que coloca o Brasil, que avalia o tempo que demora para abrir uma empresa, o tempo que você demora para registrar um negócio, todos esses processos de você fazer negócio são muito piores do que já foram. Os índices da Transparência Internacional, por exemplo, de índice de corrupção da Transparência Internacional, também o Brasil caiu várias posições nos últimos anos, apesar do Lava Jato, que é uma coisa boa, uma conquista da sociedade brasileira também, mas que, comparando com outros países, o Brasil perdeu posições. Os índices de confiança na economia, da A.T. Kearney, para pegar uma referência, também o Brasil perdeu muita posição na confiança que as empresas e os indivíduos, os empreendedores têm na economia. E, finalmente, o índice de desenvolvimento econômico. Perdão, o índice de desenvolvimento humano, o IDH. O Brasil caiu também vertiginosamente nos índices de desenvolvimento humano. Então, assim, não são os meus números, não são os números de alguma facção ideológica, são os números internacionais, várias fontes diferentes. O Brasil caiu em todas elas. A sociedade brasileira empobreceu nos últimos anos. Se você pega o PIB do ano 2018, vai pegar o PIB do ano 2005, caiu. Você pega o PIB per capita brasileiro e pega o PIB per capita, caiu. Então, é um processo de empobrecimento que a gente vive sistemático e muito difícil de se reerguer. Então, eu dizia que a dívida líquida cresce. Desde 2014, o resultado primário cai, quer dizer, essa nova matriz econômica que a doutora, que a presidente Dilma tentou implementar, foi um verdadeiro desastre. E o custo do crédito também passou a ser uma coisa muito complicada. Você tem acesso a recursos, metade do crédito no Brasil é subsidiado, você tem um spread de 3,4%, mas a outra metade você tem um spread de 32%. Ou seja, você tem dinheiro barato para os amigos do rei e tem dinheiro caro para o resto. Isso só piorou nos últimos anos. Então, ainda na linha do diagnóstico, o custo do funcionalismo federal também aumentou enormemente. É um dos obstáculos que colocaram esse país numa situação de impasse, porque é um custo muito alto que a sociedade não consegue pagar, mas está garantido em lei. E, finalmente, tem uma situação demográfica que é trágica, que o Brasil já entrou no processo de envelhecimento desde 2012. Então, em 2030, o crescimento vegetativo ele para, ou seja, nós vamos ter uma pessoa que morre e uma pessoa que nasce. Então, um processo de envelhecimento da população muito rápido, também para as condições de melhoramento da saúde, né, o acesso a medicamentos, o melhoramento da alimentação. As pessoas vivem mais no Brasil e no mundo. Só que a gente não tem crescimento demográfico. Então, em 2050, nós vamos ter 75 milhões de pessoas acima de 65 anos. E hoje nós temos 25 milhões de pessoas acima de 65 anos. Como é que nós vamos cuidar dessas pessoas como sociedade? Estou falando de previdência, estou falando de método de consumo, estou falando de infraestrutura, estou falando de todas as educação, todas as políticas públicas que têm que ser redirecionadas e repensadas para uma população que daqui a 32 anos é idosa. Então são muitos problemas ao mesmo tempo. Uma Constituição que é impraticável, tem que passar por uma reformulação grande, e são muitas ações de uma vez. O que mais impressiona para ficar na economia, quando a gente vê sugestões, como a gente vê hoje de manhã, sugestões de outros partidos, de outras ideologias, é absoluta, eu não sei se desconhecimento por cinismo ou por má fé, mas é a avaliação do que é um ambiente onde há escassez. A palavra escassez não é conhecida por boa parte dos analistas da economia brasileira. Escassez é como não há recurso. Não precisa ser brilhante para entender, mas tem muita gente formulando coisas aí num ambiente onde parece que não há escassez. E nós estamos num ambiente de escassez muito grave. E quando há escassez, tem que se fazer opções.
Né? Então você vê muitos programas aí dizendo que tem que fazer aquilo, que tem que aumentar imposto, que tem que aumentar o gasto com saúde, que tem que aumentar o seu... Não, aumentar tirando aonde? Ninguém consegue responder essa pergunta. Não se sabe onde vai tirar, mas é direito adquirido. Mas não sabe onde vai tirar, mas é direito adquirido. Então a gente acha que duas ações que são essenciais para a gente reposicionar o Brasil numa situação de viabilidade. A primeira é a redução do custo do capital. Acho que essa todo mundo concorda, né? Acho que não tem diferença de todas as percepções de Brasil. Só que a nossa maneira de ver é que a redução do custo do capital tem que se dar através do incentivo ao investimento. Quer dizer, toda a possibilidade de reconstrução do Brasil tem que passar pelo fortalecimento da iniciativa privada, do empreendedor, da empresa, daquele que emprega, daquele que paga os impostos. Essas figuras, essas entidades têm que ser prestigiadas. E em segundo lugar, ainda na linha da redução do custo do capital, o foco na livre iniciativa. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem hoje 92 milhões de pessoas em atividade. São 104 milhões de pessoas em condição de trabalhar, como são 13 milhões de desempregados, são 92 milhões de pessoas em atividade. 33 milhões têm carteira registrada. E 27 milhões, e aí o nosso, talvez, o diamante da sociedade, são empreendedores. É o pipoqueiro que está ali na esquina, até o sujeito que tem uma fábrica com 5 mil funcionários. Esses 27 milhões de pessoas são as figuras mais taxadas pela sociedade. São eles que pagam, na proporção, uma maior quantidade de impostos. A gente quer reverter isso. Esses 27 milhões têm que ser as pessoas mais prestigiadas da sociedade. O sujeito que tem uma barraquinha de cachorro-quente deveria conseguir ter duas, sem dificuldade. Porque essas pessoas que criam emprego, que pagam os impostos, que investem em diferenciação, em inovação, em qualidade, em modernização, são essas pessoas, essas empresas que fazem as sociedades evoluir, crescer e enriquecer. E elas são as mais tributadas hoje em dia. Então, nós vamos falar rapidamente depois de tributação, mas a gente vive um manicômio tributário, é como se descreve no nosso ambiente tributário, que a gente não consegue modificar há 30 anos, a gente ainda consegue ter essas aberrações que são você punir quem produz as coisas, você perseguir e dificultar a vida de quem realmente é quem pode transformar as sociedades e fazer com que elas enriqueçam, né? Porque não dá para distribuir pobreza, a gente tem que distribuir riqueza e a riqueza tem que ser produzida. O outro ponto da ação, ou seja, nós vamos trabalhar para reduzir o custo do capital, a gente vai trabalhar também para aumentar a produtividade. Como é que aumenta a produtividade? Parece fácil. A gente tem que aumentar a produtividade. O que significa isso? Aumentar a produtividade é agregar valor, né? Dar valor adicionado à hora de trabalho do trabalhador. Isso acontece de duas maneiras. Uma é ele tem uma melhor educação, um melhor treinamento, porque o produto vai valer mais, ainda tem que conter naquele produto mais ciência e mais valor contido. Isso você faz com um trabalho melhor remunerado e uma educação melhor para o trabalhador e um investimento maciço em inovação, em tecnologia, e o trabalhador tem que ter acesso a essas novas tecnologias. Um outro aspecto da linha da produtividade é a abertura do Brasil. O Brasil é um país muito fechado. Eu trabalhei um bom tempo com essa matéria de exportação, com suco de laranja, com proteína animal, na Federação das Indústrias de São Paulo. E vou dizer a vocês, uma das saídas do Brasil é a gente ter que enfrentar a concorrência internacional. Alguém vai dizer, mas como é que você vai enfrentar a concorrência internacional com o custo do trabalho, com o custo da infraestrutura, com o custo tributário, com todo o custo do Brasil que dificulta enormemente a gente poder competir com o mundo lá fora? Essa coisa vai ter que ser feita simultaneamente. Não dá para fazer puxadinhos como foram feitos nesses últimos 15 anos, pelo menos, um show de puxadinhos para privilegiar alguns setores amigos do poder, enquanto o resto da economia teve que se virar para conseguir enfrentar a concorrência internacional, e o resultado foi que o PIB industrial brasileiro caiu de 21% para 9%. Ou seja, a manufatura, a indústria, aqueles que transformam as coisas e criam valor e acrescentam valor aos produtos,
foram perdendo importância na economia brasileira. O processo de desindustrialização é resultado de decisões equivocadas que foram tomadas nos últimos anos nesse país. O que a gente vislumbra, então, e quando eu falo de abertura, eu estou falando aqui de redução de tarifas de importação, estou falando de enfrentar essas políticas específicas de conteúdo nacional para privilegiar empresas que não têm competitividade, estou falando de regimes aduaneiros que são extremamente burocráticos, estou falando de acordos internacionais de acesso ao mercado, que o Brasil não fez nenhum nos últimos 15 anos, nenhum acordo relevante foi fechado de acesso ao mercado. O México fez 31, o Chile fez 40, nós não fizemos nenhum. Então, os produtos brasileiros tiveram dificuldade de acessar outros mercados, continuam tendo cada vez mais, inclusive os agrícolas, que enfrentam cotas, que enfrentam tarifa específica, que enfrentam salvaguardas. Né? Quais são as nossas ideias para, partindo da conclusão aqui, professor Guilherme, quais são as nossas ideias para enfrentar esse ambiente de paralisação total? Primeiro, a gente acha que tem que ter objetividade. O Brasil deveria deixar de ser um observador da OCDE para ser um membro da OCDE. Porque a OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, estão os países que seguem critérios de performance econômica e depois ele não tem como burlar. Tem que ter transparência nos índices de desenvolvimento econômico, nos paradigmas de produção. E o Brasil vive esse dilema existencial que a gente acha que deveria deixar de existir, e o Brasil tem que pleitear uma posição na OCDE e seguir os parâmetros de desenvolvimento da OCDE. Objetividade. Segundo, horizontalismo. Quer dizer, a gente tem que acabar com a personificação que a gente tem na divisão dos recursos no Brasil. A gente tem que ser impessoal. Quando a gente faz seletividade, quando a gente dá um benefício fiscal para um determinado setor, a gente necessariamente está criando privilégios. E esse aqui é o país dos privilégios. Não tem país mais perverso no mundo que privilegia sempre um grupinho pequeno, enquanto a maioria tem que pagar o pato. Né? Aqui, com o horizontalismo, a gente vai fazer decisões que são horizontais. Não tem decisão para esse grupo sim, para esse grupo não, porque isso gera um ambiente de privilégio, e o ambiente de privilégio é o que gerou essa sociedade desigual que a gente vive. Depois, equidade. Eu já disse isso, mas vale sublinhar. Um ambiente de equidade é aquele onde você promove a geração de riqueza. Na nossa visão, e a gente tem uma visão que entre a liberdade e a igualdade, a gente tem que promover a liberdade, porque em todos os sentidos da palavra, e quanto mais liberdade, menor será a desigualdade. A gente foi educado, e é educado aqui na UNB, na USP, como eu também fui, no Brasil, nossas famílias, a nossa tradição, que a gente tem que trabalhar primeiro pela igualdade. E isso contamina demais a possibilidade de a gente poder gerar riqueza antes, para depois gerar menos desigualdade. Então, a gente tem essa visão político-filosófica, que tem muito a ver com a economia, mas deve ser gerida, que é a geração de riqueza tem que ser privilegiada para que depois a desigualdade seja reduzida. Finalmente, transparência. A gente tem que combater de forma explícita a corrupção. A gente considera no Partido Novo que o Lava Jato é uma conquista da sociedade brasileira, tem que ser prestigiada a Lava Jato. Não tem Lava Jato na Rússia, não tem Lava Jato na África do Sul, não tem Lava Jato na China, mas no Brasil tem. Esses países enfrentam processos de corrupção tão maiores do que o nosso, mas estão lá definindo de maneira deles. A nossa democracia conseguiu enfrentar a questão da corrupção de uma forma transparente dentro das instituições, e isso a gente promove e acha que tem que ser prestigiado. Para concluir, o que tem que ser feito no Brasil, isso terá que ser feito por qualquer presidente. Se for um presidente do Novo, se for um presidente do X ou do Y, terá que fazer uma reforma do Estado, sob o risco de o país quebrar, terminou antes, de o país quebrar antes de 2023. Nós estamos falando aqui do quê? Previdência. É evidente, não tem ninguém sério que pode ser contra a reforma da Previdência. Não dá para ser. Não é uma questão ideológica, não é uma questão de preferência, de vontade. É uma questão de matemática. Ou você não gosta de matemática, ou você não entende de matemática, ou você sabe fazer conta e percebe que hoje o Brasil gasta mais de 56% do seu PIB com aposentados e pensionistas,
vai gastar mais de 75% no ano que vem e em 2 anos vai gastar mais de 100% da arrecadação federal se ela continuar sendo a mesma. 70% da arrecadação de impostos desse país é federal. Hoje, 56% desse recurso já dá para aposentados e pensionistas. São 40 milhões de brasileiros beneficiados. 10 milhões de brasileiros recebem 75% desses recursos. Já é um absurdo, vai ficar pior. 1 milhão de brasileiros em 206 milhões e de 40 milhões de brasileiros beneficiados, 1 milhão fica com 11% dos recursos federais. É o maior processo de concentração de riqueza da história do mundo. Tem alguma coisa muito errada no Brasil, há muito tempo. Tudo isso garantido em lei. E ninguém está aqui disposto a rasgar a lei. Está garantido em lei, tem que ser respeitado. Mas tem que ser enfrentado. Então a reforma da Previdência é uma urgência que o Congresso Nacional, de forma irresponsável, não fez. No passado, o pessoal está achando engraçado de não fazer, e alguns presidentes estão dizendo aí, ou candidatos estão dizendo que não precisa fazer. Tem um aí que diz que não tem déficit da Previdência. Não dá para levar a sério. Está brincando com o Brasil. Então, a gente acha que tem que mexer nos primeiros 100 dias, colocar na mesa uma reforma da Previdência, que mexa com o quê? Adiante as idades. Você não tem mais como se aposentar com 50 anos no Brasil. Desculpe, professores, amigos meus, estão aqui, talvez alguns na sala. Não dá mais para se aposentar com 50 anos. A sociedade não vai ter como pagar. Já não tem como pagar. Isso chama-se escassez. Né? As pessoas não vivem mais 60 anos, elas vivem 80 anos. Então tem que empurrar o limite das idades para as pessoas que vão se aposentar. Não é quem já está hoje, né? Pode se respeitar o que já foi feito, mas para o futuro tem que mudar. A Previdência, então, tem essa característica. O Fundo de Garantia, por exemplo. Você não acha que o Fundo de Garantia tinha que ser opcional? Você não deveria ter acesso ao dinheiro que foi você que produziu? A gente quer que o Fundo de Garantia seja opcional. Ou você deixa na mão do governo, faz um empréstimo compulsório que ele te remunera pior do que a inflação, ou você pega o dinheiro que é seu e vai fazer o que você quiser com ele. Esse governo toma o seu dinheiro, te remunera mal e usa o dinheiro mal. Então a gente acha que também na linha das grandes reformas, a gente tem que dar acesso pelo FGTS às pessoas que quiserem ter acesso. Se quiserem deixar lá, que deixa. A reforma tributária é o segundo aspecto. A reforma tributária, não precisa gastar muito tempo com isso, né, pessoal? Não tem como pensar em aumentar imposto no Brasil. É um país que faz as pessoas trabalharem 153 dias por ano para pagar imposto. Você só vai começar a ganhar o seu dinheiro lá perto de junho. Você trabalha de janeiro a maio para pagar imposto, para começar a ganhar o seu dinheiro em junho. Que tipo de serviço que você recebe, público que você recebe no seu dia a dia de saúde, de educação? O que você recebe? Está muito aquém. A gente tem índices dinamarqueses de arrecadação fiscal para serviços públicos de África subsaariana. Né? Então a gente acha que tem que ter uma reforma radical no sistema tributário, reduzir tributos, se for possível. No primeiro momento não é, mas no segundo vai ser. A gente acha que tem que fazer um processo de privatizações bastante intenso. Hoje o Brasil tem 149 estatais federais, são mais de 500 mil pessoas trabalhando nas estatais. Todas elas dão um prejuízo anual de mais de 30 bilhões de reais e esse prejuízo é pago por nós. Quem vocês acham que paga o prejuízo das estatais? Os mais pobres. Então a gente tem que promover um processo de estatização. Tem uma empresa que tem trem, que faz um trem de Campinas até o Rio de Janeiro. Vocês conhecem esse trem? Eu nunca vi esse trem. Já gastou R$1 bilhão do nosso dinheiro. Essa empresa não serve para nada, tem que ser fechada. Né? Tem que ser vendida, tem que ser liquidada. A Infraero, para que serve a Infraero? As diretorias todas da Infraero são do Valdemar da Costa Neto até hoje. Para que serve a Infraero? Fecha a Infraero. Né? Então tem uma série de estatais que tem que ser tirado do custo da sociedade. O trabalhador é que está pagando. E finalmente, o teto de gastos. Tem que ter teto de gastos, sim. O pessoal fala que o Partido Novo é o partido do Estado mínimo. A gente nunca falou isso, nunca escreveu isso. A gente é o partido do Estado essencial e... vou terminar antes. É o partido do Estado
Estado mínimo não é do Estado mínimo, é do Estado que cabe na conta. Ele pode até ser que seja grande, mas tem que caber na conta. É um Estado essencial e fugiu outra adjetivação, mas o que importa é que não tem nada de mínimo, ele tem que ser eficiente, né? Ele tem que prestar serviços à sociedade. Então, a gente acha, como você falou, se tem teto de gastos, como é que você vai cumprir com todas as obrigações que o Estado já assumiu? A gente tem, no fundo nós que fizemos, foi o Banco Mundial que apresentou um relatório em fevereiro desse ano, excelente relatório, que mostra que você pode recuperar o déficit primário pela despesa. Alguém vai dizer, não, está praticamente tudo ocupado. 84% realmente não dá para mexer, mas tem 15% que dá para mexer. E esses 15% a gente tem que mexer, que são, vou dar alguns exemplos. A própria Previdência, uma pré-reforma de Previdência, daria até 2026 uma economia de em torno de 1,8% do PIB. Isso é mexer em despesa, cortar na carne, melhorar a performance do Estado, sem aumentar imposto. A diminuição pela metade do prêmio salarial do setor público, da elite dos funcionários públicos. Ninguém é contra o funcionário público, pelo contrário. Mas tem uma elite do funcionário público que ganha muito e ganha prêmio. E isso, para vocês terem uma ideia, daria uma economia de 0,9% do PIB até 2026. Depois a gente tem a remoção dos subsídios federais para seguros privados de saúde, para dar um exemplo, 0,3 daria. Depois a gente tem também um outro exemplo, a redução das ineficiências do sistema de saúde, do federal, do estadual e do municipal. São muitas ineficiências. Se você tirar todas as ineficiências, começar a regular compra de livro, né, todos os detalhes dos gastos da saúde, da educação, você consegue trazer mais de 1 ponto percentual do PIB. Você vai somando esses pontos percentuais, você consegue ter até 8% de economia ou de redução de gastos do Estado para poder gastar naquilo que é essencial, né? Para poder começar a ter reduzir o déficit, mas voltar a ter um superávit primário, começar a trabalhar para reposicionar o Brasil na modernidade. Acho que já fiz muitas provocações aqui, eu só queria ter trazido um diagnóstico inicial, mostrar algumas ações que a gente tem em mente e, finalmente, citar as reformas essenciais do Estado, que não depende do Partido Novo, não é da nossa vontade, é da vontade da sociedade brasileira. Porque sem essas reformas, esse país não vai sair da situação que se encontra. Sabe o que vai acontecer? Com isso eu concluo? O Brasil não vai acabar, não vai virar Venezuela, não vai ter guerra civil, não vai, mas nós vamos empobrecer. Como a gente empobreceu nos últimos 15 anos. A gente precisa viver um país empobrecido, um país com todas as características que ele tem, esse país aqui, com toda a riqueza que ele tem, com todo o potencial que ele tem, precisa empobrecer? Não precisa. Só que tem que ter coragem de mexer em coisas que corporações muito competentes estão evitando de fazer possível através das suas representações e da sua capacidade política dentro do Congresso Nacional. A gente tem que rever essas coisas para mudar o Brasil. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Christian. Agora a gente passa a palavra para o Guilherme. Professor Guilherme, por favor. Bom, posso começar aqui? Tá. Boa tarde a todos e a todos. Para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês, representando a candidatura do presidente Lula, num evento que reúne muitos jovens economistas, o pessoal, eu vejo que tem gente aqui do ENECO e também alguns professores que eu já conheço, num debate rico com assessores que estão discutindo o programa econômico dos candidatos. O que eu vim aqui trazer para vocês hoje, e para mim é um motivo de orgulho estar aqui representando o presidente Lula e o seu programa, que está sendo lançado, que será lançado em breve, mas já está sendo anunciado na última semana, basicamente, em alguns eventos, em alguns jornais, em algumas reportagens. O que eu venho trazer aqui é uma tentativa
de olhar para o futuro brasileiro sem medo de cair numa armadilha, que é a armadilha que a gente caiu nos últimos anos. Certo? Qual é a armadilha que a gente caiu nos últimos anos? Que é achar que o Brasil é um país que não tem futuro, que é achar que o Brasil é um país que não tem possibilidades de reconstruir o seu caminho de desenvolvimento. Né? Isso tem sido vendido para a gente diuturnamente, que não há alternativa, que a única alternativa para o Brasil é aceitar a agenda que nos foi imposta, em particular após o golpe de 2016. Certo? Não haveria alternativa. Que a possibilidade de retomada do desenvolvimento inclusivo passa necessariamente por abrir mão de nossa soberania, por abrir mão do nosso caminho do desenvolvimento inclusivo. Passa necessariamente pela construção ou reconstituição do capitalismo tipicamente brasileiro, né? Que exclui, que empobrece. Né? O que eu tenho que trazer aqui é uma mensagem de esperança, porque se há uma candidatura que representa esperança e precisa de muita esperança nesse momento, é a candidatura do presidente Lula, que está sendo vítima de uma das maiores perseguições políticas da história desse país, preso injustamente, né, após um golpe de Estado contra a presidente Dilma, que foi legitimamente eleita, e agora nós entregamos esse país a um grupo que parece uma horda bárbara, que veio para saquear tudo que nós conquistamos. A pobreza voltou, a fome voltou, a miséria voltou, o desemprego em massa voltou, e a única coisa que eles sabem repetir é que isso é culpa do governo que estava há 3, 4 anos atrás. Né? Que, obviamente, as medidas que eles tomaram foram todas medidas profiláticas e que melhoraram muito as condições do país. Né? E tenta-se criar duas dicotomias, que eu quero começar a minha fala com essas duas dicotomias, que eu acho dicotomias absolutamente falsas. A primeira é a dicotomia entre Estado e mercado, que o Brasil teria muito Estado, e que esse seria o problema do Brasil, um Estado que não tem nenhum tipo de eficiência ou não serve para nada, e portanto teria que ser desmontado. Isso é um discurso muito recorrente que a gente ouve, certo? É curioso que vários dos países do mundo, inclusive países muito mais simples, muito mais desenvolvidos, e que têm a melhor qualidade de vida do Brasil, têm estados muito maiores que o brasileiro. Então a questão do tamanho do Estado talvez não seja mais relevante, né? Mas sim qual Estado, a quem ele serve. O Estado brasileiro, esse discurso que a gente ouve, já ouviu muitas vezes, de que primeiro é preciso crescer para depois distribuir o bolo, né? O bolo do Estado do Brasil cresceu durante a década de 50, 60, 70. E onde ficou a distribuição? Né? Então, a ideia de que o Estado é um opositor do mercado e do desenvolvimento me parece uma ideia equivocada. Não só nós brasileiros já percebemos isso, como todos os países que se desenvolveram perceberam isso. Vai falar que o Estado não tem um peso fundamental no desenvolvimento norte-americano. Ou o Estado não tem um peso fundamental no desenvolvimento europeu, inclusive na manutenção do estado de bem-estar social na Europa. Ou o Estado não tem um peso fundamental no mais novo país que está superando o ciclo de subdesenvolvimento, que é a China. Claro, cada um com um Estado diferente, com uma interação diferente, com um tamanho de Estado diferente, com formas de intervenção diferentes, mas com um Estado com um papel decisivo e fundamental. A história nos ensina isso. Então, essa dicotomia falsa entre Estado e mercado, a gente tem que desconstruir. É evidente que nós estamos numa economia em que as relações entre o Estado e o mercado são relações decisivas. E a gente tem que pensar em quais são as relações que nós queremos construir. Certo? Segunda dicotomia que eu acho que é falsa é a que foi colocada aqui pelo professor Cristian Lobau entre liberdade e igualdade. Não há liberdade sem um mínimo de equidade. Ou você acha que uma criança miserável, que não tem nem o que comer, tem liberdade para
virar um doutor para viajar o mundo inteiro. Ah, ela está livre, ela pode fazer, é só ela querer, né? Não. Se você não tem o mínimo de equidade, se você não tem condições iguais, de oportunidades iguais, não há liberdade. A liberdade só para os poucos que têm muito. O Brasil foi um país marcado por isso ao longo de toda a sua história. Um país onde a liberdade é para poucos, porque a igualdade nunca veio. A construção de um modelo econômico para o Brasil precisa passar necessariamente pela constatação que esse país é um dos países mais desiguais do mundo. E que isso não é aceitável num país do tamanho da riqueza do Brasil. O combate à desigualdade é fundamental. Então, alguns dos princípios fundantes do programa do presidente Lula é que o nosso novo modelo de desenvolvimento, eu obviamente pelo tempo não vou conseguir abordar todo o espectro do programa, eu vou abordar basicamente a proposta que o presidente Lula traz de novo modelo de desenvolvimento, que está intimamente relacionado com outro aspecto do programa, que infelizmente eu não vou ter tempo de desenvolver aqui, que é o aspecto da transição ecológica. Nós temos que fazer uma transição para esse país, para uma economia mais sustentável. E também está ligado diretamente ao terceiro aspecto do programa, que eu também não vou conseguir desenvolver aqui, que é a ideia da reformulação do Pacto Federativo das Políticas Sociais. Mas, fundamentalmente, a ideia de novo projeto de desenvolvimento traz consigo a ideia de um projeto de desenvolvimento que seja puxado e voltado para a melhoria das condições sociais da população brasileira. Quando você, no período do governo Lula, distribuiu um pouquinho da renda, você já viu o efeito que isso deu no crescimento econômico, o efeito que isso deu na pujança de criação de emprego, criação de renda, criação de oportunidades. Ou seja, a distribuição de renda, ela não é desfuncional ao crescimento, muito pelo contrário. Em um país como o Brasil, absolutamente marcado pela desigualdade, o caminho do crescimento é a distribuição de renda. Então, o projeto de desenvolvimento tem que ser voltado para a questão da distribuição de renda e da equidade. A segunda questão fundamental, que eu acho que é um princípio fundamental, é o princípio da defesa da nossa soberania. A soberania nacional está sendo aviltada diariamente por um governo entreguista, que não só vende as nossas riquezas, as nossas empresas, como vende a nossa própria esperança. Hoje, o desalento bate recordes. E o desalento não é só a incapacidade de achar ou procurar emprego, é a completa desesperança das pessoas. Converse com qualquer pessoa da rua. Veja se há esperança no desenvolvimento do Brasil. Não há possibilidade de desenvolver um país sem ele valorizar a sua soberania. Isso, todos os países que tentaram e conseguiram superar o seu desenvolvimento, desde a Coreia do Sul, passando pela China e muitos outros, já mostraram que não há a possibilidade de simplesmente esperar que o capital internacional venha aqui nos desenvolver por autogeração espontaneamente. Ou a gente tem um projeto de desenvolvimento nacional, ou esqueçam, ninguém vai vir fazer o favor de desenvolver o país por nós. Somos nós brasileiros que temos que desenvolver esse país. Então, esses princípios, o princípio do desenvolvimento puxado e voltado para a questão da equidade, a questão social, o princípio da soberania nacional e o princípio do fortalecimento das nossas estruturas produtivas, que é verdade, o país passou e vem passando desde a década de 80, diga-se de passagem, por um processo de desindustrialização. Vários dos nossos competidores internacionais se valeram do potencial de seus mercados e de seus estados, e aí, obviamente, a China salta à vista. Tem um colega que se diz liberal, um colega economista, professor Samuel Pessoa, que se diz liberal, e fala que a China é um sucesso do liberalismo. Eu quero entender como um país que controla banco, que as empresas são todas estatais, que controla crédito,
que controla a capital, que controla câmbio, é um exemplo bem sucedido de liberalismo. É óbvio que ali o Estado tem uma participação decisiva, e eles usaram os instrumentos que eles tinham à disposição para construir o seu processo de desenvolvimento. Mais uma vez, negando essa dicotomia Estado e mercado. Eles têm mercado, eles têm Estado forte e se desenvolver. Certo? Então, esses três princípios são irrevogáveis para nós. Quais são as propostas imediatas que eu venho aqui apresentar nesse novo programa de desenvolvimento? Ela está baseada, digamos assim, em três grandes eixos. O primeiro grande eixo é o eixo emergencial. O país não pode esperar para retomar o seu desenvolvimento daqui 4 ou 5 anos, para que a reforma da Previdência comece a fazer efeitos fiscais. O país precisa retomar o seu desenvolvimento imediatamente. E para isso, é fundamental atacar uma questão que atinge 13 milhões, e mais de 13 milhões na realidade de brasileiros, que estão desalentados ou subempregados, que é a questão do emprego. Já foi mais do que mostrado que quando a população brasileira, principalmente a população mais pobre, tem renda e emprego, ela consome e produz. Quando ela está desempregada e sem renda, obviamente o país entra em recessão. A gente tem um mercado interno extremamente pulsante e poderoso. E isso foi usado como instrumento, como alavanca de crescimento durante o governo Lula de maneira muito bem sucedida. Esse papo de que tudo é o setor externo é engraçado. Quando vai tudo bem é o setor externo, quando vai tudo mal não tem nada de setor externo, não tem crise internacional. O presidente Lula enfrentou a maior crise internacional da história desse país e ele manteve a retomada do emprego, do crescimento, da distribuição de renda. É evidente que houve um esforço enorme no governo do presidente Lula voltado para a dinamização do mercado interno e que isso deu resultado. Isso gerou crescimento, isso enriqueceu o país e distribuiu renda ao mesmo tempo. Então, a questão do emprego é central. E um plano emergencial para enfrentar a questão do emprego e da renda é fundamental. Então, a primeira coisa que é importante nós atentarmos é a necessidade da gente retomar a criação de emprego, em particular onde ele foi destruído, que é a construção civil. O desemprego na área da construção civil é gritante. E existe um potencial de retomada. Existem 7.400 obras paradas no Brasil, obras grandes, obras pequenas de reformas de creche, de escolas, são 8.600. Obras paradas no Brasil. Que basta o Estado retomar, elas já estão licitadas, já estão orçadas, muitas delas já estão em execução. O Estado precisa retomar o seu papel de investir em infraestrutura, de investir no futuro, inclusive da produtividade brasileira, da educação brasileira, e aí conseguir gerar uma série de empregos, milhões de empregos, que vão ser capazes, por um lado, de girar o circuito da renda. Certo? Além disso, além do plano emergencial, esse plano emergencial, ele carece, ele precisa vir junto com, um lado, um plano estrutural, que eu vou explicar em breve, e de outro lado, a revogação de uma série de atrasos que foram aprovados e que simplesmente impedem o desenvolvimento nacional. Foram aprovados recentemente no governo Temer. Então, não é possível um país crescer se o tamanho do Estado brasileiro, que é um dos poucos elementos de propagação do crescimento, através da possibilidade que ele tem de distribuir renda, inclusive, o tamanho do Estado brasileiro está condenado a diminuir nos próximos 20 anos pela regra fiscal. É isso que significa a regra fiscal aprovada. O Estado brasileiro vai cair para um tamanho de um Estado, basicamente, de Estados absolutamente subdesenvolvidos, como Estados africanos, que não conseguem oferecer saúde, educação, nada das coisas. Esse é o projeto da emenda constitucional 95. É o projeto, no fundo, de desconstrução da nossa Constituição. A nossa Constituição prevê educação pública, prevê saúde pública. O que a emenda constitucional 95 está falando é que esqueça isso.
Esse aqui é um país simplesmente para poucos, onde o serviço público vai ser completamente desmontado, a assistência social vai ser completamente desmontada nos próximos 20 anos, e quem pode paga. Como disse um senador uma vez, quem não tem dinheiro que não faça universidade. Quando questionado, inclusive, sobre a questão da emenda constitucional 95. Então, a emenda constitucional 95 precisa ser revogada. E nela, no lugar dela, das regras fiscais atrasadas que o Brasil tem, que são regras fiscais atrasadas de primeira geração, que tem uma nova geração de regras fiscais, principalmente no pós-crise, que são muito mais flexíveis, muito mais inteligentes, que permitem o controle e a responsabilidade fiscal ao mesmo tempo que liberam o Estado para investir. Certo? O Brasil precisa adotar uma nova regra fiscal que substitua a regra da emenda constitucional 95, que condena o país a revogar a sua Constituição. É uma emenda que revoga a Constituição. Essa é a verdade. Além de outros escalados, como, por exemplo, a reforma trabalhista, certo? Que não contente em penhorar, em dilacerar a cidadania, os direitos sociais da população brasileira nos próximos 20 anos, também dilacera os direitos trabalhistas da população brasileira. E, curiosamente, incentiva a pejotização, enfraquece a previdência social. É disso que se trata. São reformas combinadas. Porque quando você incentiva a terceirização e a pejotização, você tira a receita da previdência social. Quando você tira a receita da previdência social, você fala, opa, tem déficit, tem que acabar com isso. Vamos cortar benefícios. Não há caminho para o Brasil. Se a gente quiser um modelo de desenvolvimento inclusivo e socialmente justo, razoável, não há sem seguridade social, sem serviço público universal, de qualidade, e não há caminho, obviamente, sem um mínimo de soberania. Então, esses são princípios irrevogáveis. Além do plano emergencial, que ataca diretamente a questão do emprego, de um plano de reversão desses atrasos, que inclui aí, inclusive, a reversão da concessão das nossas riquezas petrolíferas para as empresas estrangeiras, a retomada do regime de partilha, que garantia o fundo social, né? Se usar as riquezas nacionais para construir um fundo para financiar a educação, para financiar a ciência e a tecnologia, para financiar o futuro do Brasil. Então, além do plano emergencial e das reversões, existe nesse modelo de desenvolvimento uma série de propostas de transformações estruturais da economia brasileira que nós temos que enfrentar. Uma delas, obviamente, já foi dita aqui pelo Cristo, é a reforma tributária. E aqui nós temos muita consciência da dificuldade de se aprovar uma reforma tributária. Falar em reforma tributária, todo mundo fala. Certo? Uns de um jeito, outros de outro, mas todo mundo fala. A dificuldade é enorme para aprovar. Se fosse fácil, já teria sido aprovado. O governo Lula fez proposta de reforma tributária, não avançou. Qual é o segredo, na nossa opinião, para transformar a estrutura tributária? É garantir que a carga tributária líquida de transferências sociais vai ser mantida estável e que a distribuição federativa dos recursos será mantida estável. O que significa, fundamentalmente, que você elimina dois dos principais entraves a uma reforma tributária. O argumento de que você está fazendo a reforma para aumentar imposto e aumentar a carga, e o argumento de que você está fazendo a reforma para tirar recursos do Estado e do município. Não é disso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando da composição e da complexidade da estrutura tributária. A estrutura tributária brasileira é complexa e regressiva. Nós queremos uma estrutura tributária muito mais simples e muito mais progressiva. E para isso, uma das propostas decisivas do governo Lula é a isenção da cobrança de imposto para pessoas que ganham até 5 salários mínimos no imposto de renda e a cobrança de imposto sobre a distribuição de lucros e dividendos, cujo país
O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem essa isenção. Certo? Você pode, obviamente, modular o imposto de renda de pessoa jurídica, né? E montar uma nova estrutura tributária que seja muito mais progressiva, muito mais simplificada. Aí existe a proposta de criação de um IVA unificando os impostos indiretos. Certo? Assim como avançar sobre temas que são tabu na sociedade brasileira, como a tributação de heranças, que é extremamente baixa na sociedade brasileira. As alíquotas mais altas para pessoas que ganham muito acima de 30, 40 salários mínimos e tem uma alíquota super baixa no imposto de renda. Então, a mudança na estrutura tributária, que o presidente Lula ele não está só mostrando o que fazer, ele está mostrando como fazer. Como dá para fazer, pela experiência que ele tem. Quais são os obstáculos que ele enfrentou e quais são as garantias que ele vai dar para que o deputado, o senador que for votar a reforma, não tenha argumento para falar, mas você vai aumentar a carga. Ah, mas aumentar a carga é possível? Você quer dobrar o Bolsa Família? Criar um imposto sobre grandes fortunas que sustente um aumento do Bolsa Família? É possível, porque é carga líquida. Mas a carga estará constante. E a distribuição federativa também. Outras mudanças importantes. Uma mudança no regime cambial brasileiro. O regime cambial brasileiro, o câmbio brasileiro, vocês sabem, são economistas, é um dos mais voláteis do mundo, porque é alvo pesado de especulação, tanto pela elevada taxa de juros, quanto pela questão da abertura comercial. Certo? O mercado de derivativos cambiais brasileiros é um dos maiores do mundo. Ao que me consta, o real não é a moeda mais negociada, mais importante do mundo. Mas o mercado de derivativos é. Porque a nossa moeda é um ativo de especulação internacional. Ou nós conseguimos reduzir a volatilidade do câmbio, e isso impacta diretamente sobre a questão inflacionária, porque o câmbio no Brasil é usado tanto para conter a inflação, mas quando ele tem que ser desvalorizado, ele tem um pass-through grande. Então, a estabilidade da taxa de câmbio em um patamar competitivo também auxilia naquela questão que eu falei da estrutura produtiva mais moderna e competitiva do Brasil. Auxilia, não é um instrumento, evidentemente. Da política fiscal, eu já falei, é tirar a emenda constitucional 85, colocando uma nova regra fiscal moderna, flexível, que permita o aumento de investimentos no setor público. E, além disso, nós temos que ter um olhar fundamental para a questão do crédito. Qual é a combinação que impulsiona o mercado interno? É o aumento da renda e o aumento do crédito. Basicamente, esses dois elementos foram fundamentais durante os governos do presidente Lula para alavancar o crescimento econômico. Certo? Qual o problema do crédito brasileiro? Ele é escasso e ele é extremamente caro. Não é só um problema de crédito direcionado ao crédito livre. O spread dos cobrados sobre linhas de crédito na economia brasileira está entre os mais altos do mundo. Evidentemente, esse é um setor oligopolizado, ou alguém aqui discorda. É evidente que é um setor oligopolizado. Para isso, a solução é conseguir concorrer, aumentar a concorrência dentro desse setor. Um dos elementos, insuficiente, mas necessário, é parar, os bancos públicos pararem de se comportar como oligopólio privado e passarem a se comportar como bancos públicos. E um segundo elemento que está sendo proposto pelo presidente Lula é que você use a política tributária como um sistema de incentivo e punição. Quem oferece crédito mais barato paga menos imposto. Quem oferece crédito mais caro paga mais imposto. Obviamente, mas aí o cara vai querer continuar oferecendo mais caro e vai pagar mais imposto, ele vai perder o mercado, ele escolha. O banco privado escolha se ele vai cobrar taxas civilizadas de juros ou não. E é evidente que a gente vai ter que fazer um esforço, no curto prazo, de refinanciar as famílias, as milhões, mais de 40 milhões, 50 milhões de famílias endividadas, que perderam acesso ao crédito. Então você tem que dar emprego, você tem que conseguir gerar renda e você tem que conseguir oferecer crédito. Com isso, a roda da economia começa a voltar a girar. É tudo ao contrário do que o governo
fez um ajuste excessivo, que aumentou o desemprego, que tirou dos bancos públicos o papel de públicos e passaram a se comportar como privados, portanto não tem mais crédito, que cortou as transferências sociais, que diminuiu os investimentos públicos. É o contrário, é outro modelo de desenvolvimento, completamente diferente. E eu vou finalizar, que o meu tempo já está acabando, com um olhar para frente. Evidentemente que olhar para frente significa você pensar no que o Brasil, não só no emergencial. É evidente que a gente tem que pensar no emergencial. As pessoas estão passando fome hoje, as pessoas estão pobres hoje, as pessoas estão cozinhando com lenha hoje. Mas a gente tem que pensar no futuro. E o futuro da economia brasileira, ela tem que dialogar com duas questões fundamentais. A questão da transição ecológica, de um mundo que está se destruindo, e a questão da economia do conhecimento. Para isso, você precisa rearticular os instrumentos de educação, de pesquisa, de ciência, de tecnologia e voltar ele para as missões fundamentais do desenvolvimento, como o combate às doenças, como o aumento do saneamento, como as inovações que vão se voltar diretamente para o benefício da população brasileira. E, obviamente, a gente tem vários setores aí. Por exemplo, o setor de fármacos. Você tem um poder de controle do Estado enorme sobre isso, porque o Estado compra remédios. As pesquisas nós podemos controlar, a química, a produção. Então, você precisa articular a ideia da economia do conhecimento, da ciência e tecnologia e da transição ecológica num bloco de investimentos, de pesquisas, que vão olhar e dialogar com o país que a gente quer daqui para frente. Eu termino a minha exposição falando o seguinte: o país, o Brasil, ele passa por um dos momentos mais graves da sua história. É a crise, uma das crises mais agudas, se não a mais aguda, e certamente a mais prolongada. Né? Nós voltamos, em alguns indicadores, 10, 20 anos, em outros 40, 50 anos. Então. E o projeto que nos trouxe a essa situação é um projeto que não só destrói a nossa Constituição, como é profundamente rejeitada pela nossa população. A gente precisa restabelecer um projeto de desenvolvimento soberano, igualitário, um projeto de desenvolvimento que dialogue com as questões sociais e que use o que a gente tem de maior potencial, que é a capacidade do povo brasileiro. Não só de consumo, como de produção, como de inovação, inovação local, regional, inovação dos mais diferentes tipos, certo? Mas que faça isso não num ambiente de selvageria, mas num ambiente de direitos. É o que o povo pede, oportunidade e direitos. O país já conseguiu começar a trilhar esse caminho. Infelizmente, a gente passou por uma enorme reversão. Mas não é impossível retomar isso. É possível retomar o caminho do desenvolvimento. Essa é uma mensagem fundamental e que a gente vai ter que decidir nessa eleição. Se a gente aceita que não há alternativa e, portanto, o único caminho é a destruição do Estado e o cancelamento de direitos e um país para poucos, ou se a gente ainda acredita que o país tem jeito, que o país pode se desenvolver de maneira soberana, e para isso existe uma série de políticas que já foram bem-sucedidas, não só aqui como no mundo inteiro, e que podem levar o país a retomar o seu caminho de desenvolvimento. É isso, muito obrigado. Bom, queria agradecer aos senhores pela apresentação, pelo cumprimento dos 30 minutos. Eu convido os senhores a fazer mais perguntas, né? O pessoal está circulando aí com papel. Eu vou pegar duas perguntas para o Christian, depois duas, e a gente vai dividindo aí até dar o tempo. Obviamente, eu vou também fazer uma provocação para ambos, né? Ô Christian, eu queria fazer uma pergunta aqui, depois eu vou fazer de um aluno. Quando você falou muito que
no passado foi se dado muito incentivos para empresas não competitivas, né? E posteriormente você falou que o Brasil veio adotar políticas horizontais, né? Sem privilegiar, sem eleger ganhadores, né? Mas ao mesmo tempo na conversa você falou um pouco de que as empresas que não são competitivas estariam recebendo incentivos. Então eu meio que entendi, posso estar equivocado, que você também apoia que se o governo trabalhasse com incentivos, seja fiscais, enfim, para empresas que fossem competitivas, o Partido Novo apoia isso, né? Isso é uma pergunta. Eu vou fazer a segunda agora, que é da Nike, da USP. Ela pergunta: os dados da Previdência mostram que o maior déficit nas contas públicas tem origem nas aposentadorias dos servidores públicos, principalmente de alto escalão, incluindo os militares. Como o senhor vê a viabilidade política de tirar privilégios de grupos de interesse tão fortes e bem organizados? Olha, eu fiz a sua primeira pergunta, ela trata do que a gente conhece como política industrial, certo? A política industrial no Brasil sempre foi uma política cujas características são o capitalismo de Estado, onde os amigos do governo, os amigos do Estado, os amigos vinculados, as figuras empresariais vinculadas àquele determinado governo é que recebem as vantagens de recurso público, né? Isso valeu não é só do último governo, acho que o último governo, me refiro aqui principalmente ao governo Lula e Dilma, de forma mais acentuada, porque você emprestar bilhões de recursos do dinheiro do contribuinte para frigoríficos, que na verdade estavam fazendo triangulando dinheiro de campanha, certo? Num setor que já é competitivo universalmente, o JBS, para pegar o exemplo maior, o Brasil é competitivo o suficiente em proteína animal para não precisar de recurso público para fazer negócio. Mas vieram aquelas ideias mirabolantes do professor Luciano Coutinho de campeãs nacionais, que até aí dá até para entender, mas o que se fez, e é fato, está registrado historicamente, e o desastre que aconteceu foi o seguinte: pegava uma parte desses recursos e revertia para o Partido dos Trabalhadores, ou para a campanha dos seus aliados. Não foi isso que aconteceu? Não foi isso que gerou a crise que foi gerada? Isso que aconteceu. Então, esse modelo não serve. Vamos ficar só na questão da política industrial. Qual deve ser, então, a política industrial na nossa perspectiva? Se houver recursos públicos disponíveis para emprestar para a produção, a gente acha que a gente tem que fazer como faz a Inglaterra, como faz a Alemanha, como faz os Estados Unidos, que tem recurso público também. Para onde vai esse recurso público? Vai para as pesquisas de ponta. Hoje se coloca dinheiro público aonde? Na Alemanha, na Inglaterra. Em nanotecnologia, em biotecnologia, em todas aquelas ciências que ainda estão sendo entendidas, estão sendo estudadas. Custa muito caro para pesquisar e o recurso privado não vai dar conta. Então o Estado entra para se desenvolver novas tecnologias. Quando ela vira tecnologia, vai para o setor privado. Aqui a gente costuma dar recurso do BNDES, porque é o único, o mais poderoso, um dos mais poderosos do mundo, fundos de recursos para empresas como a Embraer, por exemplo, ou como a Marco Polo, ou como a Petrobras. Mas qual é a vantagem de você pegar o teu dinheiro que você suou para ganhar lá para um banco público que empresta juros baixos para uma empresa como a Embraer? Não dá para entender. Mas até aí tudo bem. O fato é que entregou para frigorífico foi tribulação com partido. Então assim, qual deve ser a política industrial na nossa visão? Recurso público vai para pesquisa de ponta naquelas setores onde o mundo inteiro está disputando. Porque o brasileiro não é pior do que nenhum país. A gente tem condição de colocar recurso público em nanotecnologia, em biotecnologia e chegar com qualidade competindo com eles. E recurso público para quem estiver indo bem. O que significa indo bem? Faz um critério horizontal. Você está produzindo computador no Brasil? Estou. Está pagando os impostos? Estou. Está empregando gente? Estou. Está exportando? Estou. Então pega dinheiro público. Você está conseguindo fazer uma coisa que ninguém consegue. Independente dos amigos do rei. Se você está produzindo taxinha, ou computador, ou bife, o critério é o mesmo. Se a sociedade tiver recurso para emprestar. Também essa é uma questão que deve ser refletida.
o que se fez nos últimos anos, acentuadamente no governo Lula e Dilma, mas antes também se emprestava recurso para quem é vinculado ao Estado. Desde os anos 70, o tal do tripé do desenvolvimento do professor Peter Ivens, alguns devem ter estudado aqui, ainda quando a gente tinha um modelo de substituição de importações, era um tripé de Estado, multinacionais e capital nacional. O recurso ia para os amigos, ele estava junto. Né? Isso já passou, isso não se aplica mais, não deve se aplicar no Brasil. Essa é a política industrial. A respeito da segunda pergunta que você fez é sobre a Previdência. Então, é a grande pergunta. Quem fez? A Nike. Né? Essa questão, nós vamos ter que enfrentar. O Brasil não tem saída. Ou ele vai enfrentar esse 1 milhão de brasileiros que detêm 11% da arrecadação federal, e não é enfrentar para romper contrato, não é isso. É dizer, olha, a sociedade não tem mais como pagar, e não vai ter. Então nós vamos ter que negociar. Então, desde casos mais folclóricos, como a filha do general, que não casa para continuar tendo a pensão do general, que isso existe há 40 anos, 50 anos, e é uma aberração, isso tem que acabar. Vamos ter que enfrentar, tem que sentar com as Forças Armadas e chegar num acordo. E isso, para quem já garantiu, paciência, a sociedade vai pagar. Mas para o futuro não pode mais. Como é que pode ter juiz recebendo 500 mil reais por mês? Não dá mais para aceitar. Assim como não dá mais para aceitar que um brasileiro se aposente aos 50 anos. Seria maravilhoso, pudesse, mas não dá mais porque não cabe na conta. A minha argumentação inicial, e continua valendo, inclusive, como crítica ao Guilherme, é o seguinte: não se fala de escassez. O Guilherme fez aqui sugestões que desconsideram o fato de não há recurso. Por exemplo, vamos fazer um programa de desenvolvimento para retomada das obras públicas. Com que dinheiro? E com que empreiteiras, né? Vai chamar o Odebrecht para fazer as obras? Liga para o Emílio, será que o Emílio resolve? Não vai dar mais. Vai ter que ser com outro tipo de capital. Que aqui não tem. Tem que abrir. Tem que trazer de fora para construir, se quiser retomar. Então, assim, no caso da Previdência, eu acho que vai ter que ser enfrentado. Nenhum outro candidato, que não seja o João Moedo, está dizendo que vai enfrentar abertamente, com as contas na mesa. Ó, todos esses privilegiados aí que são 1 milhão, não é um trabalhador comum. Não é 70% dos trabalhadores não vão ser afetados de nenhuma maneira, com qualquer reforma da Previdência. Nós estamos falando com grandes grupos poderosos, com um aposentado da Petrobras, aposentado do juiz, aposentado do Ministério Público. É disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos querendo igualdade, lutando pela igualdade com a reforma da Previdência. Ok. Guilherme. Tem um outro. Passar o de lá. Angil, pega lá para ele. Bom, Ele vai pegar uma aí. Bom, Guilherme, eu vou também aqui fazer uma provocação e depois passar outra pergunta do Antônio. Você falou dos 3 eixos, né? Assim, ficou bem claro, né? Acho que pontualmente qual é emergencial, o outro é tributário, o outro enfim, né? Seria só para clarear um pouco mais para a nossa plateia. E com relação ao emergencial, você fala que é para atacar os 13 milhões, né, de desempregados e via mercado interno, incentivando também a parte da construção civil, com um papel do Estado muito importante, que é um indutor de investimento. Agora eu te pergunto, como que vocês pretendem fazer isso, se nós temos aí 140 bilhões de déficit público já contratado para o ano que vem? Como é que o Estado vai apoiar ou vai incentivar, né, a construção civil, ou seja, se vai voltar aquela política de apoio do BNDES, enfim, eu queria que você esclarecesse como, né, quais os instrumentos que vocês vão utilizar, dada a situação fiscal que a gente se encontra. Com relação ao Antônio, da Unicamp, também da sua instituição, ele pergunta, para você expor esses 2 eixos, né, economia e soberania, nos seus principais aspectos, né,
dar um detalhamento. Para isso, como são duas perguntas, você também tem aí 6 minutos. Maravilha. A primeira pergunta é uma pergunta que recorrentemente aparece. A ideia de escassez que o Luiz colocou, eu acho que é importante a gente ter claro qual é o tipo de com que tipo de escassez nós estamos lidando. Não é? É evidente que a situação fiscal brasileira hoje não é a situação fiscal brasileira de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 até 2014, onde a dívida pública estava controlada, certo? Nós produzimos historicamente superávites primários elevadíssimos, né? Muito acima da média mundial. A dívida pública líquida caiu pela metade, o perfil de endividamento melhorou horrores, ou seja, a ideia do Plano Real, aquele sucesso, foi um sucesso no combate à inflação. Só deixou 2 legados: uma dívida externa enorme, que quebrou o país 2 vezes, totalmente atrelada à taxa de câmbio, uma dívida interna crescente por causa dos juros altíssimos que você tinha que cobrar para manter a âncora cambial, e rendeu a reeleição mais cara da história do Brasil, foi a reeleição de Fernando Henrique, que teve que queimar boa parte dessas reservas cambiais para manter uma insanidade que era a âncora cambial em 1998. Quebrou o Brasil para reeleger o presidente. O que eu estou colocando aqui de maneira muito clara? Nós temos opções. Por exemplo, o Brasil hoje possui um estoque de reservas cambiais conquistado por um acaso durante o governo Lula. Então essa coisa de responsabilidade fiscal, PT, responsabilidade fiscal, quem produziu mais superávit primário? Quem reduziu mais a dívida? Quem melhorou mais o perfil da dívida? Quem desindexou a dívida da taxa de câmbio? Tudo o governo Lula. Todos os governos do PT. Certo? Então, esse estoque enorme de reservas cambiais, ele por qualquer medida, vamos pegar o FMI, um suspeito de ser esquerdista, certo? A medida mais rigorosa de quantidade de reservas que eles têm mostra que nós estamos acima da quantidade ideal de reservas. Ou seja, nós temos um colchão seguro que custa caro, porque é uma dívida pública brasileira que paga muitos juros, e o nosso ativo, o nosso passivo é uma dívida brasileira, o nosso ativo é uma dívida americana que paga quase nada. Você pode tranquilamente pegar uma parte pequena dessas reservas e, junto com recursos do BNDES, que em vez de ficar devolvendo para o Tesouro, gente, as pessoas estão precisando de financiamento, o país está precisando de investimento, e você fica devolvendo para o Tesouro para fazer primário para pagar juros. Você faz um fundo, esse fundo ele vai ser responsável, junto com capitais privados, inclusive, por financiar obras de infraestrutura. Olha, só a gente tem, pelas medidas mínimas, em torno de 30 a 40 bilhões de dólares de excesso de reserva. Excesso, que está custando caro. Se você constituir isso um fundo, isso dá 100 e poucos bilhões de reais, mais um montante bastante razoável que tem um BNDES parado sem emprestar para ninguém. Você pode muito bem constituir um fundo que vai ser responsável por financiar. Mas é só isso? Não, tem muita coisa. Essas 8 mil e poucas obras que eu falei, paradas, de reforma de creche, reforma de escola, custam 11 bilhões, gente. Não é tanto dinheiro. Investimento é uma coisa que gera emprego, que gera renda. E aí, essa coisa da escassez, só para finalizar essa pergunta, essa coisa da escassez tem uma coisa fundamental. Você considera que o governo é igual a dona de casa. Só que a dona de casa, ou o dono de casa, ou o cidadão comum. Só que quando eu gasto, 33, 35, 32% do que eu gasto não volta comigo na forma de imposto, volta. Quando eu gasto, eu não posso me financiar de nenhuma outra forma, a não ser o crédito absurdamente caro no cartão de crédito. Eu não tenho condições, eu não tenho controle sobre a moeda. O governo, obviamente, tem limites. Ele não é ilimitado. Mas ele não é preso que nem um ente doméstico. É um problema clássico de não saber diferenciar os entes, quais são os diferentes atores da economia.
de gastar, fazer investimentos. Os investimentos no Brasil, eu te mostro vários estudos econômicos super bem feitos que mostram que o investimento em épocas de crise no Brasil tem um multiplicador altíssimo de emprego e renda. Além de multiplicar, gerar emprego e renda, ele recolhe imposto em cima desse PIB multiplicado. Não é um modo perpétuo, não é uma coisa que se faz para sempre, mas é algo que tem uma capacidade de autofinanciamento bastante razoável e melhora a competitividade, melhora a infraestrutura brasileira e gera emprego, que é fundamental para fazer a economia voltar a girar, inclusive para as pessoas voltarem a ter crédito, porque só tem crédito que não tem emprego. Minuto para outra pergunta. Desculpa, eu me empolguei. A outra pergunta só para Deixa eu pegar aqui. os 3 eixos, né? Os eixos, na verdade, ele quer que esclareça o eixo de soberania. Os eixos, basicamente, que eu coloquei aqui, é um eixo emergencial, com foco na questão do emprego e renda, um eixo de revogação, com a coisa do pré-sal, com a coisa da reforma trabalhista, da emenda constitucional 95, a suspensão das privatizações, certo? Não privatizar mais nem a Aquífero Guarani, nem as empresas estatais, etc. E a questão as questões estruturais, que aí envolvem reforma tributária, reforma fiscal, reforma cambial, reforma do sistema monetário, que eu não tive tempo de falar, posso falar eventualmente depois, e a questão da sociedade que nós queremos, a economia do conhecimento, o emprego decente e a transição ecológica. A questão da soberania é um princípio fundamental. O presidente Lula tem uma convicção, eu encerro com isso. Não é possível, no mundo que a gente vê, que a gente está, crescer sozinho. Nós temos parceiros para isso. Parceiros que podem nos ajudar e nos ajudaram muito. Não é que a gente não avançou, não. A gente avançou em comércio com outros parceiros latino-americanos, com a África, com o Oriente Médio, e a gente abandonou tudo isso. Nós precisamos retomar a integração sul-americana, a parceria, e uma das coisas centrais que a gente construiu que são os BRICS, que é o futuro da geopolítica internacional. E o governo Temer abandonou isso. Um dos focos é isso, inclusive para fazer banco de financiamento, banco de investimento, que vai nos ajudar muito a se desenvolver mais para frente. Ok. Vamos agora uma volta aqui para o nosso amigo Christian. Christian, o aluno Luísa, da UNB, ela pergunta para Christian: como funcionaria o estímulo da iniciativa privada por meio de acesso a crédito e outros, tendo em vista o cenário atual de estagnação, né? Havia um estímulo tão forte capaz de motivar o investimento na situação de consumo atual reduzido? Fatores ociosos, enfim, está um pouco confuso de entender. Essa é uma pergunta. E a outra, também para você, Christian: qual é a proposta do Partido Novo para reduzir o serviço da dívida pública, diga-se, que é maior que a da Previdência e a famigerada taxa de juros? 5 minutinhos aí. Crédito, consumo e juros, né? Então, crédito, se tem uma coisa, coisas que são, acho que, unânimes no Brasil, que o custo do dinheiro é muito caro, né? E a pergunta é: como é que se pode promover um ambiente de retomada com um custo tão alto? A gente acha o seguinte, que primeiro que existe realmente um oligopólio do sistema financeiro, não foi obra recente, mas o fato é que a gente tem hoje praticamente 4 bancos no Brasil, 2 públicos, 2 privados. Uma coisa que a gente tem dito, e o João tem estressado, que ele é chamado de banqueiro, né? Ele disse que foi promovido a banqueiro quando ele se candidatou à presidência, porque até então ele era funcionário do banco, agora tenha sido presidente do conselho, ele nunca foi banqueiro, mas aí quando ele virou candidato, ele foi promovido a banqueiro. O fato é que a gente não só não é banqueiro, como a gente está na pauta, procura a privatização dos bancos públicos. Você imagina o desespero do Bradesco e do Itaú quando perceberem que o Banco do Brasil e a Caixa vão ser bancos privados e vão concorrer com eles. Você dobra o número de bancos grandes que vão concorrer, e a gente quer, na verdade, a palavra mágica é concorrência. Então, a primeira coisa é que por que o dinheiro é caro no Brasil? Porque o Estado gasta demais. E ele gasta tanto que ele tem que, além de gastar tudo que ele arrecada, ele tem que estar endividado, ele tem que pegar o dinheiro do setor privado. Então ele arranca da sociedade o dinheiro que estaria disponível para os indivíduos e para as empresas, e é muito mais interessante para os bancos emprestarem para o Estado do que emprestarem para as empresas e para os indivíduos, que o que sobra é caro. Essa é a justificativa inicial
do custo do dinheiro. Tão simples quanto isso, não precisa ser brilhante nem economista para entender isso. Por isso que então, começa, a origem desse problema é o Estado perdulário, que gasta muito mais do que arrecada e ainda gasta mal. Se gastasse bem, a gente teria um bom benefício. Como eu fazer para essas coisas mudarem? Eu disse ali na apresentação, talvez não tenha sido tão claro, a gente é talvez o único grupo que está propondo o seguinte: tratar do problema com a redução das despesas de dentro, sem aumentar imposto. Então a resposta é como essa. Se a gente chegar no comando do Estado, a gente vai reduzir uma série de ineficiências e cortar uma série de atividades com reformas e ganho de eficiência, sem aumentar imposto. Quando você reduz esse custo, o que acontece? Você pega menos recursos lá fora. Se você pega menos recursos lá fora, tem mais recursos disponíveis para as empresas e para a sociedade. Então, é um ciclo que começa, com certeza começa na iniciativa do Estado, e não ao contrário. Crédito, juro, a dívida. Bom, então, que é maior que o gasto da Previdência. Mas ele não é maior do que a Previdência. Não. Isso aí é o Ciro que está falando, né? Na verdade, se você for fazer a conta, 8% de toda a despesa é juro de dívida. O Ciro fala que é 51%, é isso? Justo. E eu acho assim, a dívida externa já foi praticamente resolvida. O grande problema brasileiro é a dívida interna. Essa dívida interna é resultado de todos esses gastos comprometidos e alinhados na lei que foram acumulados nesses últimos anos. Como reduzir essa questão de dívida interna? A gente tem que enfrentar, através de emenda constitucional, algumas mudanças para poder romper com esses compromissos que são suicidas, eu diria. A gente tem, nos primeiros 100 dias de governo, colocar para a sociedade algumas PECs na mesa, entre elas algumas que vão modificar uma série de custos que são esses comprometidos, que vão ter que ser transformados, porque a dívida pública, quase na totalidade, ela é garantida em lei. Então, começa com o trabalho no Congresso Nacional. Bom, tenho agora uma pergunta. Na verdade, as duas são dos dois, né? Então, você responde depois dele. E tem uma terceira. Eu queria só que você pudesse conseguir falar com um pouco mais de brevidade sobre essa reforma monetária, né? E a outra pergunta é o Antônio Carlos, do PPL, que ele pergunta para os dois, né, o que é desenvolvimento. Curto, assim, o que é desenvolvimento, talvez na concepção de cada um dos senhores aí. E a outra pergunta também, que é para os dois, e a gente encerra com essas perguntas, porque depois será intervalo, e a próxima mesa, os assessores já estão ali aguardando. A outra pergunta é de Paula Barbosa da Unila. Como será feita essa tributação aos que mais recebem do Estado, tendo em vista que o judiciário governa o país e os empresários também, né, são os mesmos que financiam o sistema político? Será que não é mais uma falácia dos formuladores de problemas econômicos? Pegou todos? Peguei, eu vou começar pela reforma monetária, aí depois a segunda era... que é desenvolvimento. Que é desenvolvimento, e a terceira é o negócio da falácia. Da falácia da reforma, da mudança tributária e tudo mais. Tá. A questão monetária, que eu não abordei, até por uma questão de falta de tempo, mas o Brasil, ele é um dos países que não só tem a taxa de câmbio mais volátil, como tem a taxa de juros mais volátil. Está muito ligado, em primeiro lugar, a algumas características estruturais da economia brasileira, como, por exemplo, o fato de nós termos uma economia profundamente aberta, uma economia periférica profundamente aberta, sujeita a entrada e saída de fluxo de capital, e a gente usa muito câmbio para combater a inflação. No fundo, a política de meta de inflação é usar o câmbio. Histórica. E aí o que acontece? Você aumenta juros no momento de baixa da liquidez internacional para atrair capital, ou de alguma desconfiança aqui para atrair capital,
Isso é uma herança que a gente tem, não é? E para resolver esse problema, nós formamos o regime de metas de inflação mais rígido do mundo. Todos os critérios são extremamente rígidos. O tempo para você chegar na meta, o IPCA que você considera é um índice que quase ninguém, quer dizer, esse tipo de índice, em vez de você considerar uma medida de núcleo, que não seja, que não é que porque quebrou a safra do tomate que você vai ter que aumentar os juros. Eu costumo brincar que juros não é dança da chuva, entendeu? Você quebrou a safra do tomate, aumentar juros não vai resolver o problema do preço do tomate. Então você precisa usar medidas de núcleo, então você precisa modernizar. Tem vários países, que usam um regime de metas muito mais moderno e flexível que o brasileiro. Nós ainda estamos num regime de metas extremamente rígido, que obriga a gente responder qualquer choque, que venha do câmbio, que venha do juro, que venha de quebra de safra, qualquer coisa com aumento de juros. E isso, obviamente, transforma os juros em algo muito volátil. Você tem que ter, obviamente, políticas de incentivo à produtividade, políticas de desindexação a partir do momento que você consegue estabilizar a inflação em um patamar mais baixo, e o que ajuda a estabilizar a inflação também é estabilizar a taxa de câmbio. Então essas duas reformas conversam, evidentemente, né? Mas uma modernização em linha com a experiência internacional, veja, tudo que eu estou falando aqui não tem nada absolutamente revolucionário, não é nada bolchevique o que está sendo colocado aqui, entendeu? Por exemplo, quando eu falo da importância do investimento, quem disse isso foi o FMI no último relatório, falando, olha, se você quiser fazer ajuste fiscal, não deixa muito o investimento público que dá ruim, entendeu? Porque isso aí dá recessão. O investimento público é fundamental. A retomada do investimento público tem um papel central. Quem está falando isso são economistas insuspeitos de serem, inclusive, desenvolvimentistas ou esquerdistas, né? Questão de desenvolvimento. O que é desenvolvimento? Como é uma pergunta curta, eu vou responder de maneira curta. Minha visão de desenvolvimento é muito simples. É transformação estrutural da estrutura social e da estrutura produtiva. Então, você precisa, ao mesmo tempo, transformar a estrutura social brasileira, que é uma das estruturas sociais mais vergonhosas do mundo, por tipo de país que a gente tem, certo? E isso fazer, concomitantemente, a mudança na estrutura produtiva, certo? Ganhos de produtividade, modernização, né? E o desenvolvimento não vem por osmose. Ele vem com um projeto. Todos os países que se superaram o subdesenvolvimento, inclusive o Brasil, que chegou perto do ponto de vista meramente produtivo, não social, mas do ponto de vista meramente produtivo, em um momento da sua história, chegou perto de alcançar os países desenvolvidos, o fez através de uma ação planejada do Estado. A China foi assim, a Coreia foi assim, os países europeus foram assim, todo mundo foi assim. Um país com a dimensão brasileira não pode se dar ao luxo de achar que alguém vai vir aqui desenvolver sozinho o país pela gente. Última questão, desculpa, só para... sobre o sistema tributário, né? Essa proposta de ensinar uma falácia. É por isso que o presidente Lula elaborou conosco, e esse programa foi elaborado por várias pessoas, não só especialistas, ouvindo pessoas que trabalharam no governo, que estão na academia, a ideia de você colocar duas, digamos assim, garantias para que o debate da reforma tributária seja um debate sobre composição da tributação, e não sobre o tamanho da carga líquida, nem sobre distribuição federativa dessa carga. Porque esses são os dois principais entraves. Então, você está falando, tem muito lobby. Claro que tem muito lobby. No mundo inteiro tem muito lobby. Vai nos Estados Unidos, é lobby puro, entendeu? Legalizado, inclusive, financiando de maneira escamoteada a partir das... É óbvio que tem. Mas aí você vai ter que conversar com os deputados, com a sociedade e falar assim, olha, a estrutura tributária brasileira é injusta, complexa e extremamente regressiva. Não vai ter aumento de carga, o máximo que você vai ter uma recomposição aqui, mas não vai ter aumento de carga e não vai ter perda federativa. Por que você vai votar contra? Porque você quer defender a tributação sobre pobre em vez da tributação sobre rico? Então, é o que eu falei, a experiência do presidente Lula permitiu a ele entender qual é o desafio, e por isso que eu acho que ele fez uma proposta muito pragmática. É um compromisso que ele assume em transformar a estrutura tributária brasileira de uma maneira factível. E quem quiser defender privilégio, que fale, estou aqui e sou contra essa reforma porque sou a favor do privilégio, porque sou a favor da estrutura tributária regressiva. Ok, ele que se acerte com os eleitores dele. É isso. Ok.
Christian? O que é desenvolvimento? O desenvolvimento, para nós, é uma condição onde existe atividade econômica dentro de um ambiente de liberdade e justiça. Quer dizer, nós não vivemos num ambiente assim hoje. Nós estamos vivendo num ambiente onde não há liberdade de empreender. Para você empreender, você tem que passar por um périplo, uma perrengue sem precedentes. Isso aqui não é um país que promove quem quer produzir. Ele pune quem produz. E desenvolvimento é um ambiente onde quem produz é prestigiado. Quem produz, estou falando de agricultor, estou falando de indústria, estou falando de serviço. Quem trabalha e transforma as coisas não é prestigiado no Brasil. Então não é um ambiente de desenvolvimento. O desenvolvimento é o contrário. E o segundo pilar é a justiça. A gente diz justiça, não é justiça social. Esse termo de justiça social é uma coisa que foi cunhada nesses últimos anos e virou uma coisa assim, quase como se um mantra. Justiça social e justiça é a mesma coisa. É justiça. Não é justiça social. Se tem justiça, ponto. Então, um ambiente de justiça. Para todos, igual para todos. Isso é o ambiente de desenvolvimento, uma linha. A outra é a progressividade do sistema tributário, que vocês acham também? Uma parte da resposta do Guilherme, eu acho que está totalmente de acordo, porque ela tenta, ele diz que não aumenta no ambiente onde não se deve aumentar os impostos, que é o que a gente prega todos os dias, e difícil saber como é que os entes da federação não vão perder, porque do jeito que o negócio está montado, você mexer nas alíquotas de ICMS vai gerar um ambiente onde os estados menos ricos vão sofrer. E isso tem sido um impasse, um pedaço da fórmula aí, porque o que a gente propõe hoje é não onerar o processo, mas onerar, criar um IVA, você juntar o PIS, o COFINS, o IPI, o ISS e o CID, tudo num imposto só, que é o imposto sobre valor agregado. Não é nós estamos falando isso, está no paper do Raul lá no Congresso há muito tempo, o ABI também fez um paper muito bom sobre essa questão, e a partir daí começou um processo progressivo de convergência dos ICMS, porque a guerra fiscal está acabando no Brasil, está acabando com a indústria, está uma confusão generalizada de sai empresa de um lado e vai para o outro, quer dizer, isso tem que acabar e tem que acabar urgentemente. Não é fácil, se fosse fácil teria sido feito, é que eu acho que quem já teve a chance, Guilherme, vocês tiveram 13 anos de governo para fazer isso e não fizeram. E agora estão vendendo aí como se fosse uma coisa assim, não é fácil, porque a gente não tem experiência, ele vai chegar lá e vai fazer. Então acho que tem que deixar outros grupos tentarem fazer, porque eles já tiveram a chance e não fizeram. Né? Tinha mais uma pergunta? Não tinha? Então, Encerrou. Queria agradecer ao Christian, ao Guilherme e a todos e convidar o senhor para um pequeno intervalo de 15 minutos para depois o prosseguimento para a terceira mesa. Muito obrigado. Obrigada, professor Marcelo Fisch. Convido agora para a entrega da publicação da Reforma Tributária Necessária o presidente do Conselho Federal de Economia, o Hélio Leonardo da Silva, e o vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, professor Eloy Corazza, para fazer a entrega para os dois assessores econômicos da publicação. Só fazer uma foto. Tirar uma foto também, por gentileza, junto com o coordenador da mesa, professor Marcelo Fisch. E vamos sortear também um exemplar dessa publicação entre os presentes. O livro entregue foi a publicação A Reforma Tributária Necessária, Diagnósticos e Premissas, que foi apoiado pelo Conselho Federal de Economia. Vamos buscar a lista de presença para fazer o sorteio do terceiro exemplar.
Gabriel, você pode falar um número aí de 1 a... Eu vou pegar a lista de chamada. Vamos sortear o terceiro exemplar. Vamos só pegar a lista de chamada. Teremos intervalo de 10 minutos. E para a terceira mesa, teremos os assessores econômicos. Do MDB, do PSOL e do PDT. Qual é para falar? Tá. Pode falar o número de 72 a 93. Não, 91 não. Idade dele. Sim, 91. 91 tem aí? Everton Chaves Correia, é o número 91. Everton Chaves Correia. É só esclarecer que esse livro que nós estamos discutindo, os alunos em intercâmbio, os participantes do debate, é uma contribuição sobre a reforma tributária, que foi apoiada pela Comissão Federal e várias outras entidades, onde trabalharam mais de 40 especialistas da área e foi coordenada pelo professor Fagnani. Porque, como já foi dito aqui, reforma tributária todo mundo diz que quer. O problema é qual é ela. Nessa publicação está expressa a nossa visão de reforma tributária, ou pelo menos aquela que nós apoiamos.